Jesus, ele é um milagre em relação ao tempo. Veja o versículo 18, que diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A grande pergunta que eu gostaria de refletir com os irmãos essa noite é a seguinte: se Jesus viesse hoje nos nossos dias, a sua obra não teria maior alcance? Se Jesus se encarnasse hoje, com a tecnologia que nós hoje temos em mãos, com o avanço e o advento da internet, com as mídias ao alcance da igreja e ao alcance de Cristo Jesus, a sua obra, a sua mensagem não teria maior efetividade? Jesus não teria maior sucesso no seu ministério? E a resposta que eu e você precisamos dar a esse questionamento é não. Jesus, ele veio no tempo perfeito. Em Gálatas 4:4, a palavra do Senhor assim nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vejam a expressão de Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa palavra plenitude nos dá a ideia de algo que foi completo, de algo que se preencheu, de algo definitivo, perfeito e absoluto. Ou seja, em outras palavras, Jesus, ele veio ao mundo, ele se encarnou no tempo mais preciso da história. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Jesus, ele veio ao mundo no tempo perfeito. O cenário foi montado por Deus Pai. O palco estava pronto para que o maior astro de toda a história da humanidade viesse a aparecer, e o seu nome é Jesus Cristo. Por que nós podemos afirmar isso? Primeiro, porque nos tempos de Jesus haviam a chamada estradas romanas. As estradas romanas. Na época de Jesus, o Império Romano, ele governava de forma absoluta quase toda a parte ocidental da Europa e até boa parte do Oriente também. O Império Romano ficou conhecido e notável na história pela construção de suas estradas. E essas estradas, elas foram construídas principalmente para que o exército romano pudesse se locomover com rapidez para sufocar qualquer foco de rebelião. Posteriormente, essas mesmas estradas, elas acabaram se tornando vias comerciais que colaboraram para o desenvolvimento econômico do Império Romano. E essas mesmas estradas, construídas pelo Império Romano, foram as estradas que no primeiro século foram usadas pelos missionários. E os missionários, então, percorriam essas estradas, pessoas comuns também, que foram alcançadas pela graça do Evangelho, percorriam essas estradas, indo de cidades em cidades, levando e propagando o Evangelho. Então nós entendemos que justamente por causa das estradas romanas, o Evangelho teve o seu desenvolvimento e o seu alcance, permitindo que chegasse até os nossos dias. Além disso, nós podemos notar também que havia a chamada Pax Romana. Pax Romana. Nos tempos de Jesus, o Império Romano ele já havia se pacificado. O Império Romano ele foi constituído de vários povos, de várias nações, de várias etnias, os bretões, os saxões, os anglos, os francos, os ostrogodos, os godos, enfim, tantos povos que sobre a égide e o domínio de Roma estabeleceram na Idade Antiga o chamado Império Romano. Durante séculos, este império ele viveu em guerra. Essas tribos não aceitavam o domínio romano e constantemente promoviam ataques e rebeliões aos exércitos romanos. Porém, todavia, no período em que Jesus veio ao mundo, o Império Romano já estava totalmente pacificado.
E esse período de paz contribuiu para que o Evangelho, a mensagem de Cristo também fosse propagada. E a mensagem de Cristo, ela ecoou no Império também, no sentido de que a mensagem de nosso Redentor é uma mensagem de paz. Deixo-vos minha paz vos dou. Palavra de Cristo, Jesus. E tendo o ambiente do império então pacificado, a ideia de um único Senhor que promovia a paz, teve sentido e compreensão por parte dos moradores, dos cidadãos do Império Romano. Além disso, vale observar que na plenitude dos tempos, no momento da encarnação de Jesus, havia uma língua universal. Se a gente hoje pensa, no inglês como uma língua praticamente universal, muito maior do que a língua inglesa nos dias de hoje, tinha o chamado grego koiné. A palavra koiné significa comum. Então, o dialeto praticamente universal era o grego. Em todas as cidades, em todas as vilas, se falava o grego comum. E o Novo Testamento, ele foi escrito por esta língua, o dialeto ou o grego comum, ou o grego koiné. E isso também facilitou e proporcionou que o Evangelho chegasse em cada casa, em cada região e em cada cidade. Além disso, nós podemos também apontar a contribuição dos gregos por meio da filosofia. Nos tempos de Jesus, havia um grande anseio pelo conhecimento, havia uma grande busca pela sabedoria, os homens estavam aflitos, os homens estavam à procura de algo que desse sentido à sua existência, era um período de grande questionamento, homens perguntavam-se, aonde nós encontramos a verdade, aonde nós encontramos a felicidade, e no meio desse tempo de tantos questionamentos, de tantas dúvidas, Cristo Jesus, ele aparece como sendo a verdade, o caminho e a vida. Tudo aquilo, podemos dizer, que os homens daquele tempo ansiavam, procuravam, em Cristo Jesus, eles encontrariam a resposta. Tanto é que é interessante nós observarmos e relembrarmos a igreja, que João, ele é um judeu, foi um judeu, na verdade, só que ele escreve o seu evangelho para a comunidade gentílica. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E João, então, ele apresenta Jesus como sendo o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra verbo significa conhecimento, é a palavra grega logos. É como se João então dissesse aos seus ouvintes, aos destinatários do seu evangelho, que toda a sabedoria que eles almejavam encontrar, que o conhecimento que eles estavam procurando por meio dos filósofos, eles encontrariam em Cristo Jesus. Vale lembrar ainda a cultura do mestre e do discípulo. Naquele tempo também era muito comum as pessoas seguirem os mestres, seguirem os pensadores. E as pessoas, elas abriam muitas vezes mão de tudo que tinham para seguir aquelas pessoas, porque elas criam que aquelas pessoas eram os detentores da verdade e do conhecimento. Alguns afirmavam, olha, o conhecimento está com Platão, ora o conhecimento está com Sócrates, ora o conhecimento está com Aristóteles, e quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, e eu creio que a maioria de vocês já leu o Evangelho, sabe que Jesus ele arrastava as multidões. E por que ele arrastava as multidões? Porque naquele tempo era comum a cultura do mestre e do discípulo, do professor e do aluno. Então, quando Jesus diz, olha, a missão de vocês é fazer discípulos de todas as nações, para os ouvintes daquele tempo, a mensagem de Jesus fez todo sentido, encontrou todo o significado. Então, eu poderia, amados irmãos aqui, elencar vários outros fatores.
Mas por uma questão de tempo e de didática, o meu ponto aqui principal é mostrar a vocês que tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E a encarnação de Cristo, a vinda de Cristo, veio no tempo perfeito da história. Deus usou 3 grandes povos, os judeus, os gregos e os romanos, para que estes 3 povos pudessem preparar o caminho, montassem o palco, e eles fossem o responsável para que as cortinas fossem abertas, a fim de que Cristo Jesus, a esperança, o Redentor, a sabedoria, ele viesse ao mundo trazendo uma mensagem de paz e de restauração.